a atualização da parcial de público de 20 mil, 25 mil torcedores que deve dar, né? Tem a venda amanhã, o dia inteiro ainda, o pessoal vai dando aquela animada, né? Jogo hoje, 9h30, dependendo aí de como ficar a rodada, teremos ali uns 25 mil torcedores. Eu acho que o principal é o torcedor manter aquele clima que foi contra o Mirassol. Ali foi uma demonstração de que, a torcida segurou aquela vitória contra o Mirassol, né? Esse Mirassol aí que tá fazendo 2-0 para cima do Grêmio. Porque esse tem que ser o espírito em todo jogo em casa, né? O adversário ele tem que sentir algum incômodo, porque senão fica muito fácil, né, para todo mundo, né? Eu abri o comentário sobre a questão do Brasileirão falando que o fator casa talvez é uma questão que muda muito mais aqui por causa de toda a logística, por causa da paixão do torcedor, por causa do time estar acostumado a jogar no seu próprio estádio. Então o Cruzeiro ele não pode nem pensar em ter um desempenho no Mineirão próximo daquilo que a gente viu lá em 2023, né? Que inclusive a gente só foi quebrar aquela marca de não vencer dentro do Mineirão justamente em cima do Bahia, aquele 3-0. Então, o Cruzeiro tem que fazer o Mineirão a sua fortaleza. Isso foi um diferencial muito grande para o nosso primeiro turno do ano passado, que a gente praticamente venceu todos os jogos ali dentro do Mineirão. E certamente, né, é meio caminho andado. Você vencer os jogos em casa, você criar uma atmosfera difícil em casa, já é meio caminho andado para você conquistar os seus objetivos no campeonato. E depois você tentar um diferencial fora de casa, né? Um time, um time que está nas primeiras posições certamente tem uma ótima campanha em casa e consegue beliscar alguns pontos fora também. Nunca vai ter um cenário assim, nunca não, mas é muito complicado ter um cenário com um time que não faça o dever de casa e começa a buscar todos os pontos fora, né? Então, o Cruzeiro tem que fazer valer seu mando de campo, fazer valer uma atmosfera complicada, independente do time que for enfrentar, e conseguir conquistar os pontos aqui dentro. Dificilmente, né? Pelo menos eu não me lembro aqui, recordando puxando pela minha péssima memória prejudicada, de um time que foi muito mal dentro de casa e acabou logrando o êxito no campeonato, né? Ficando ali na ponta de cima da tabela, vamos dizer assim. É fundamental, né? Para você ter êxito no campeonato, a receita é muito simples, né? Você precisa vencer dentro de casa e pontuar fora. E aí, dentro disso, o torcedor é parte fundamental. O próprio jogo contra o Mushucruna mostrou muito isso, né? O Mineirão sem o torcedor é um estádio como praticamente outro qualquer. Eu não vejo muita diferença, não. Né? Até falei aqui no dia também que jogar no Mineirão sem torcedor não é um jogo em casa, para mim, se for olhar. Então, acho que é fundamental, né? Um horário. Até ia comentar isso ontem, depois da live com vocês no off aí, né? Vou comentar aqui também. O horário que inventaram, né? Para o jogo do Cruzeiro, na véspera de feriado, esse horário aí, e é só esse jogo, uma coisa meio esdrúxula. Acho que talvez tenham tentado ali para ver. Mas acho que não é nem tentar, tipo, ver se pega, né? Porque não vai ter outro feriado aí na sexta-feira, não sei. Então, ficou meio estranho esse negócio aí, mas o torcedor vai estar presente e vai empurrar esse time, sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas, que a gente possa arrancar nos jogos dentro de casa, como arrancamos bem o ano passado, né? E isso acabou fazendo a diferença para que, mesmo com aquele segundo turno ridículo que o Cruzeiro fez, a gente conseguisse chegar matematicamente, ainda que matematicamente a gente chegou vivo no jogo contra o Juventude para conseguir a vaga para pré-Libertadores, mas animicamente o torcedor cruzeirense já tinha um sentimento, né, de que esse time teve oportunidades demais, escapou de várias situações que poderia ter se fixado ali entre os 6. Então, tomara que o Cruzeiro repita esse bom começo de campanha dentro de casa que fez no ano passado. É fundamental. O fator casa, o ano passado, o Cruzeiro precisa buscar o equilíbrio das forças, né? Em 2023, foi o time que sofreu demais para ganhar dentro de casa. E fora, conseguiu vencer a maioria dos jogos que disputou. 2024, das 14 vitórias que o Cruzeiro teve, 10 como mandante e só 4 vitórias fora de casa. Então, para um time que
a gente sabe o momento do futebol do Cruzeiro, a gente olha para o campo e eu ainda não consigo falar, pô, esse time aí vai brigar pela Libertadores. Mas é o que está estipulado. E aí quem tem que se virar são os jogadores, principalmente este elenco, né? O Jardim fazendo o trabalho dele. E isso passa muito por uma campanha fortíssima dentro de casa. Porque o empate com o São Paulo fora de casa é bom. Mas é bom se você ganhar os seus jogos em casa. Porque se você empata em casa de novo ou perde, aí o empate com o São Paulo, no final das contas, para mim, no frigir das coisas, não vale nada. Então é assim, opa, para validar um empate como foi o empate com o São Paulo, fora de casa, você tem que vencer. Pô, mas é o Bahia. Eu sei, gente. Eu sei. Mas onde que é o melhor lugar, entre aspas, né, de você enfrentar o Bahia? Na Fonte Nova ou no Mineirão? Sabe? Então, quando esses times vierem ao Mineirão é que a gente tem que tentar fazer. Onde você pode tentar derrubar um Flamengo? No Maracanã ou aqui? E é isso. E é por isso que o Campeonato Brasileiro é tão disputado, porque vai ter esses grandes jogos e é exatamente, ninguém dá mole pra gente quando a gente vai na casa do adversário. Né? Por muito pouco a gente não conseguiu, por muito pouco a gente se livrou ali de uma derrota contra o São Paulo. Acho que a gente foi até melhor do que o São Paulo, não foi um belíssimo jogo do Cruzeiro, mas a gente é encardido. Até quando a gente não tá mal, a gente empata às vezes contra esses adversários fora. Então é o fator casa, tem que fazer a diferença demais. E o torcedor do Cruzeiro que puder apoiar o time amanhã, saiba que você é fundamental. E até em cima disso aí que a gente estava falando, ó, a campanha do Cruzeiro em casa no ano passado, e olha que a gente começou muito bem e depois a gente patinou, né? Jogando como mandante. Em um determinado momento, até não lembro qual rodada, o Cruzeiro terminou o turno com 100% em casa. Eu acho que não chegou a terminar, não. Eu acho que tem o jogo do asterisco, né? Que seria o jogo contra o Internacional. Porque aquele jogo já contra o Fortaleza, que é o jogo que o Cruzeiro... Já era retorno, né? Isso, já era retorno. Na verdade, na linha temporal, sim, né? O problema é que o jogo contra o Internacional foi depois, né? Isso. Que, ó, ganhou do Botafogo em casa, ganhou do Vitória, ganhou do Cuiabá, ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Corinthians, ganhou do Red Bull, ganhou do Juventude. Ele só não ganhou do Inter, mas na linha temporal foi um jogo lá na frente mesmo, igual o Rafa Sim. comentou. E aí, ó, tá aí. Em 19 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 35 pontos, né? E fora de casa, ano passado, aí foi campanha muito ruim, né? Em 19 jogos, 17 pontos apenas. Aí isso que o Valu falou, comparando com 23. Em casa, olha só, 20 pontos em 19 jogos. E fora, o Cruzeiro fez 27. Pô, dá para ser um meio termo nisso aí e fazer uma campanha de Libertadores, né? Tem que ser. Eu tava tentando lembrar as vitórias de 23 em casa. Grêmio, Santos, quase na sequência, São Paulo... Bahia, né? Bahia no Mineirão. Bahia. Mineirão. Já Bahia. lembrando. Bruno Rodrigues, né? O time tava passando mal, né? O time tinha viajado para Alagoas passando mal. É isso. Um detalhe interessante aí é que os 10 melhores mandantes são exatamente os 10 melhores da colocação final do campeonato. Não muda. É só no G6 ali que muda um pouquinho a ordem. O Fortaleza foi o melhor mandante, mas ele não termina como campeão, obviamente.
Mas se você pegar os 10 primeiros, são necessariamente os 10 melhores mandantes. É o que eu falei aqui antes, não tem time que vai para Libertadores com campanha ruim em casa. Não tem. Pois é, tá na hora de encontrar o meio termo, né? Porque, como você acabou de passar aí, Samuca, 23 e 24, Cruzeiro foram os extremos, né? Cara, é isso. Em casa tem que ser. O fator casa tem que gritar. Assim, claro que a gente sabe, cenário ideal, pô, nem os grandes times da história do Cruzeiro nos pontos corridos conseguiram 19 vitórias. Ninguém está falando disso. Mas tentar adiar ao máximo, né? Para não fazer, para deixar de fazer os 3 pontos. Eu acho que o Bahia, com toda a força que tem o Bahia, é um time tangível do Cruzeiro acertar um grande jogo, de repente seu primeiro grande jogo na temporada, e principalmente com o Jardim, e conseguir esses 3 pontos são muito importantes, muito.